Estamos aqui em mais um LF Cast, que está de fato muito bem estruturado agora, com a fundadora, anfitriã de todos nós, Andréia Sawamura. Prazer imenso, né, estar novamente na segunda edição do LF Cast com uma convidada de honra. A Andréia já tinha aqui tocado a bola, que ia ser um evento memorável. Ela já tinha passado um pouco do briefing da pessoa, da profissional, principalmente foi muito que a Andréia me trouxe, de quão rico ia ser esse papo. E é rico mesmo essa conversa, muito rico, né? Que é daqui, né, no Brasil e para fora, né? Estamos com a Pamela Lima, seja bem-vinda. Obrigada, olha, meu coração tá explodindo de alegria. Eu agradeço o convite, Andréia, você, Núbia. É uma satisfação conhecê-la. Eu estou muito feliz aqui para poder um pouco compartilhar da minha história. Não, e fica super à vontade, a gente estava até falando antes, é para ser um bate-papo. O LF Cast, como a Andréia muito bem idealizou, e eu admiro desde quando ela topou essa ideia, é promover a cultura do agro de uma forma mais fluida, moderna, numa comunicação que aproxima. Então aqui é para aproximar você desse público que a Andréia já atende há décadas. E então a ideia é ser um bate-papo leve, fica à vontade. Ai, obrigada. Já estou à vontade. Eu estou bem, muito honrada da presença da Pamela, né, Pamela? Nós se conhecemos o ano passado e assim, aquela coisa, né? Quando a gente vai com o santo da pessoa, né? Sintonia impressionante. Eu também sou muito de energia, sou bem mística. E eu gosto muito, eu acredito muito nisso, da questão de energia e sintonia. Não existe o acaso, né? Também acredito. Então, eu e a André tivemos uma sintonia maravilhosa. E foi primeira, assim, se você está falando honrada, eu que estou honrada de estar aqui sentada no seu podcast. Muito obrigada pelo convite mesmo. Eu que agradeço, Que Pamela. legal. Bom, e obrigada por me permitir também contribuir aqui, conhecer uma pessoa tão bacana. E, Pamela, então já você abre... também, tá, Núbia? Você também, que eu já conheço há anos, né? Só mulheres empoderadas, simpáticas, que bom aqui no podcast. Me conta quem é você, de onde você veio, como você chegou até aqui hoje. Então, já me apresentaram aí, Pamela Lima, eu sempre começo a falar R de rua, não Pamela, porque eu sempre passo por essa dificuldade no início. Seu nome não tá errado? Não é lá? Era mesmo? Sempre, né? Sempre, então eu tô acostumada. Então, só para quebrar mesmo gelo, para ser mais descontraído. Pamela Lima é uma mulher atenciosa, carinhosa, dinâmica, adora falar, amiga. Eu zelo muito a amizade, parceria. É uma mulher família. Eu sou muito assim de dar muita assistência, atenção para minha família. Eu tenho uma base familiar muito forte, muito boa, graças a Deus. Eu agradeço a Deus todos os dias. Infelizmente, eu não tenho mais o meu pai presente, mas a minha mãe e o meu pai, quando esteve em vida, sem comentários, né? É uma mulher que adora cachorro, tenho meus pets, sou apaixonada pelos meus pets. É uma mulher guerreira, batalhadora, ama o que faz, apaixonada pelo mercado internacional. Desde criança eu tenho essa paixão por idiomas. É uma mulher extremamente dinâmica, ativa, né? Hiperativa para algumas coisas, ideias. E eu sou parceira. Pode contar comigo para qualquer hora, se eu realmente apostar no projeto, se eu ver se vai dar certo, vai dar feeling. E se não der também, eu sou muito verdadeira. É uma das minhas assim, qualidades que a maioria das pessoas falam. Eu sou muito verdadeira, eu sou muito honesta, sincera comigo e com as pessoas que me cercam. Isso é muito sinal de maturidade, né? Entender limite de si mesmo, para não nem aceitar, às vezes, uma condição. Isso, Núbia, foi desde criação, tá? De criança. Meus pais sempre falaram, conversavam muito comigo, com meu irmão. Então, a questão do meu limite termina quando o teu começa. Então, eu sou muito educada em relação a isso. E eu prezo muito a educação, a cordialidade das pessoas. Então, os meus pais... Desde criança, desde meus 5 anos, eu sempre tive uma conversa muito saudável com meus pais. Eu e meu irmão. E tem que ser, né? Eu acho que no mundo dos negócios também ajuda muito a questão de você ser real. Real que eu falo. Verdadeiro, né? De você realmente abrir a cabeça e falar, isso vai dar certo, olha, isso não vai dar certo.
é legal, não é legal. Exatamente. Eu acho que é uma das prioridades que hoje a gente tem que realmente levar em consideração. E André, eu admiro muito também essa questão de valores, porque pegando o gancho do que você falou, primeiro entender quem é você, então pelo que você não passaria por cima, e isso estende no teu trabalho, na tua empresa, né, Andréia? Então, assim, e hoje é um mundo que parece tá um pouco relativo o que é verdade, o que não é. Então, é a hora da gente, pelo menos pela nossa realidade, pelos nossos valores, lutar, né, Andréia? Lutar por isso. Exatamente, Sempre, né? Sempre lutar e ter os princípios e valores adotados, né? É como eu havia dito, eu tenho uma base familiar. Por hoje eu estar aqui é porque eu tenho uma base familiar. Eu tenho o apoio da minha família. Isso é importante. Até te tocou agora há pouco, né? Alguma coisa ali. É o meu ponto fraco falar de família. Forte, pelo jeito, né? Sim. Você tava porque eu fico emotiva, né? Então... Você estava até contando um pouquinho antes pra gente que foi muito dos teus pais te incentivarem também, que você começou no mundo de idiomas, não foi? Sim, com 6 anos e meio, mais ou menos, não, 6 anos eu comecei natação, meu povo. Olha só, natação, meu pai, não, vai aprender a nadar, minha filha. Aí eu comecei. Aí meu pai, muito protetor, demais, e ele ficava me assistindo aos sábados de manhã na UFMT. Aí eu ficava, faltou uma semana para a competição, eu falei, pai, é horrível, não gosto. Por quê? Eu falei, não gosto, não tô feliz. O que você quer fazer? Eu quero fazer inglês. Tem certeza? Tenho. Meu pai pesquisou, era FISC, né, antigamente, né, que tinha aqui, fiz... Na FISC, todos os levels da FISC. Entrei no Children. Entrei com meus 6 anos e meio, quase 7 já. E fui me apaixonando cada vez mais. O inglês me contagia de um jeito que até hoje... E hoje eu dependo do idioma, né? Então, depois de um tempo, depois dos meus 10 anos, eu comecei a startar pelo espanhol. E aí eu comecei... Já estava no inglês avançado, na intermediário avançado, e o espanhol paralelo. Na FISC. Então, meu pai me levava na FISC e me esperava dentro do carro. Porque não compensava ele me deixar voltar. Meu pai era muito super protetor. Então, eu fazia o inglês, segunda e quarta, terça e quinta o espanhol. Né? Então, desde criança, eu tive essa paixão. Aí as pessoas me perguntam, eu falei, eu não sei. Desde criança, adorava e adoro ouvir músicas em inglês, músicas em espanhol, outros idiomas que eu tenho também pretensão de aprender, porque eu preciso por conta da minha profissão. Então, foi isso contagiando. Então, quando eu estava na escola, os professores falavam com a minha mãe, olha, a Pâmera está avançada, não tá, a turma não acompanha a Pâmera. Então, mãe, o que a gente pode fazer? Aí minha mãe falou, olha, minha filha já estuda o idioma na instituição, na FISC, e aí a FISC cedia minhas notas para a escola, porque... teste, as provas eram muito fáceis e eu ajudava até os professores e meus colegas na sala. Pâmera, muito nova. Com isso, que foi a sua trajetória de você iniciar nesse mercado internacional. Isso. Porque você é uma referência, né? Amiga, muito obrigada. E assim, e sendo mulher também, né? Obrigada. Uma referência no A luta mercado. É para que seja mesmo reconhecida, porque é importante esse trabalho. Ela é modesta, muito modesta, porque, olha, eu conheci a Pâmera num evento enorme, que é a Green Farm, né? Basicamente, sim, o primeiro contato, isso, uma feira internacional, ano passado, no final de ano, que ela junto com a Randala, né? Sim. Foi feito assim em dias. Vamos falar em dias. Você trouxe essa admiração. Menos de 60 dias que nós realizamos o Green Farm, né? A CEO do Grupo Farmers, a Randala Lopes, ela é uma grande parceira do Instituto, no qual que é a segunda empresa que eu tenho, né? No qual eu estou presidente. Então, nós realizamos o Green Farm através do Instituto, e a parte de internacionalização eu toquei, com rodadas de negócio internacional, onde eu estendi o convite para o Sebrae, ser o organizador, e eu fiz também paralelo a rodada de negócios de networking, para quebrar aqueles intermediários, entendeu? Para facilitar a conexão da empresa, do produtor, com o profissional do agro, o autônomo, as empresas que prestam serviço para o pequeno produtor ou para o grande produtor. Unir, por exemplo, a LF Leilões com potencial comprador. Então, foi muito bacana. Eu tive mais de 30 empresas participantes, eu estava cotando 10. Então, ali foi, assim, um boom violento e muitos pedindo bis, né? Então, eu estou com um projeto aí futuro de realizar
uma rodada de network também, que está sendo solicitada. Eu vou tomar a liberdade de até estender, porque olha que bacana, eu não sei se vocês perceberam, inicialmente a Andrea construiu também esse espaço novo aqui, claro que para ser um ambiente legal para chegar e a gente ter as gravações, mas ela, por receber muitos clientes também aqui, ela quer fazer essas rodadas de network aqui. Sim. Importantíssimo. Já tá aqui uma Então, pessoa para mediar muitas vezes. Que bom. O local é seu. Lisonjeada. O espaço é seu, né? Que privilégio, que privilégio. Porque, assim, é importante. A conexão hoje é tudo. O network é tudo. Tem pessoas que não entendem. Eu acho que é porque ainda não sabe lidar, não sabe expandir. Porque também o network não é fácil. Você tem que saber selecionar, né? Pulverizar certinho o público. Para você chegar, meu público é X, demora. Imagina eu que trabalho com internacionalização. Isso tem tudo a ver com a diplomacia corporativa? Então. Pâmera, qual é a profissão diplomata corporativa? Que muitos me falam. O que é diplomata corporativa? Para todo mundo entender, a grosso modo, um consultor internacional. Mas é muito mais além. O diplomata corporativo, ele faz uma harmonização nas negociações entre o buyer, que é o comprador, com o seller, com o fornecedor. O exportador ou importador. Eu vou fazer todo o processo de internacionalização. O prospecto de fornecedor, prospecto de comprador, um prospecto de produto. Faço a negociação internacional entre ambas partes. É aí que entra o diplomata corporativo, para harmonizar, para não ter aquele atrito na hora. Entendeu? Para a gente chegar no meio termo e que ambas partes estão conformadas, alegres, satisfeitas. Faço a legalização da empresa, para que uma empresa hoje possa atuar no mercado global com IMPO ou EXPO, ela tem que ter habilitações. Então, eu faço essa habilitação e faço todo o processo logístico, que é o container no navio ou no aéreo. Então, o diplomata corporativo é isso. Eu não sou um despachante, né? Eu tenho um parceiro que é meu despachante aduaneiro, lá de São Paulo, de Santos, onde tudo começou na minha vida profissional. Foi em São Paulo, é o estado que me abriu as portas quando eu fui estagiária e que acreditou no meu potencial. Então, São Paulo vive no meu coração. Então, eu tenho meus parceiros de muita confiança. E o Fábio Paes, que é o meu despachante de confiança, eu devo muito a ele lá em São Paulo. Hoje eu sou conhecida em Santos por conta dele. Então, nós somos, assim, mais de 20 anos, mais de 15 anos parceiros. Ele atua comigo nessa parte de internacionalização e faz um belo trabalho de desembaraço aduaneiro. Pâmera, você, então, já há uma relação, às vezes, do seller com o buyer? Ou você também, por conta desse know-how de network, você também consegue buscar buyers? As duas situações. Como eu tenho cliente que já tem, assim, olha, já tenho o meu seller, meu fornecedor. Eu quero trazer X de lá do país X. Ótimo, já vou, ele me apresenta, eu faço a negociação. Ele só chega e me apresenta, tá aqui, certo? Tenta negociar. Aí eu faço a negociação, harmonizo ambas partes, né? E aí eu fluo com o processo. Aí eu vou habilitar a empresa do cliente, aí eu vou montar um plano de importação ou de exportação, dependendo da necessidade. Aí tem a outra situação. Por exemplo, a LF Leilões. Eu quero exportar os gados. Pâmera, eu não tenho comprador, não tenho nada. Eu também vou prestar essa assessoria. Eu vou entender o público dela de fato, certo? Para eu mapear a necessidade. Você quer o quê? Quer vender o gado? Quer exportar o gado? Quer exportar o sêmen? O que é real a necessidade da LF Leilões? Eu vou estudar, ter esse mapeamento para depois eu fazer essa pesquisa. Conforme a necessidade. Sim, até entendeu? Se a Andrea... algum momento entender que isso pode ser um a mais no serviço que ela já presta do leilão, né? Com certeza. Você sabe que eu pensei nisso agora. Então, eu tô ouvindo Mas aqui. A internacionalização, rápido, né? Só interrompendo, meninas, só porque é importante. A internacionalização, no meu caso, importação e exportação, porque são N fatores de internacionalização. XP, por exemplo, pode se internacionalizar o serviço fora. Serviço bancário, investimento internacional. Assessoria. Assessoria, enfim. No meu caso, importação e exportação. É o quê? Um agregador para qualquer negócio. A LF Leilões já tem uma solidez no mercado, por exemplo, aqui. Ela tem, entendeu? Ela quer expandir
É um olhar macro para ser mais competitiva e ser reconhecida internacionalmente, se posicionar no mercado global. A internacionalização é importante, sim, para as empresas. E eu preciso fazer isso aqui em Cuiabá para que os empresários daqui entendam. Isso, no caso, a gente poderia, naquela conversa do network, né? Reunir os empresários e abrir esse desmistificar. leque. Exatamente. De colocar isso, né? Explicando isso aos clientes. Porque como funciona, o empresário ele tem condições? Tem. Tendo uma solidez no mercado interno, ele pode sim se programar. É como eu falo nas minhas capacitações de importação e exportação. A internacionalização não é assim, no estalar de dedos. Leva anos, leva 1, 2 anos, depende da saúde financeira da empresa também. É um planejamento. Eu costumo dizer que o comércio exterior é estudo, pesquisa e planejamento. Estuda o mercado. Quer exportar? Qual é o mercado que você quer atingir, Andréia? A Turquia, Índia, enfim. Aí, dali, a gente vai fazer o primeiro estudo, certo? Aí, eu vou pesquisar. Estudo, pesquiso, vou desmiuçar tudo. Por que é pesquisa? Leis, legislação do país importador. Eu preciso entender o que é permitido, o que não é. O que é proibido, o que não é. Vai que o gado da Andréia, o SEM, lá é proibido no destino. Aí eu tenho que achar uma alternativa. E ela também, como conhecedora do seu negócio, ela vai agregar. Porque eu trabalho em conjunto com o empresário. O que essa assessoria, eu vou prestar para o empresário ser o próprio importador ou o próprio exportador. Você ser dona da própria operação e saber contratar assessoria especializada para prestar esse serviço. E, Pâmera, agora já até pensando, que a gente está num movimento do mundo que houve uma globalização violenta, né, até no último século, de todos os países intercambiando pós-Segunda Guerra, enfim. E de uns tempos para cá, até por questões pontuais, de guerras pontuais, os países têm repensado de haver um fortalecimento novamente interno. Como que você vê essas tendências ainda da globalização, da internacionalização local, num mundo agora que os países, eles até querem intercambiar, mas sem, às vezes, depender do outro, né? Porque a gente viu a Europa, depois da guerra da Ucrânia, aquela questão de energia era muito dependente. Agora os Estados Unidos também se fechando um pouco para tentar favorecer só a indústria local deles. Como o Brasil, o que você vê daqui para frente como ainda ser uma boa empresa lá fora, né? Como a gente conseguir levar essas soluções lá para fora nesse modo do mundo? Nesse meio incerto, né? Muito incerto. A questão, eu nem digo mais a globalização, Núbia. Agora é conexão internacional mesmo, né? Os países se conectando, se preservando cada vez mais por conta desses conflitos internacionais. Eu sou da seguinte teoria: onde há crise, há oportunidade. Aí o empresário tem que se inovar, tem que se transformar. Oportunidade tem no mundo, certo? O empresário ele tem que fazer viagens, ficar atento no movimento da economia mundial, que hoje, agora que começou, porque o Trump ganhou, né? Então, vai começar a ter um equilíbrio na economia mundial, certo? O que o Trump está querendo fazer com os Estados Unidos, eu concordo, valorizar o mercado dele interno, valorizar o empresário dele. Tá corretíssimo. E com isso não fecha as portas para os outros países. Só que aí tem que agir a inteligência. Ser competitivo, sim. Fazer boas parcerias comerciais, né? Você ter essa diplomacia, fazer uma relação internacional com o país, entender, fazer uma troca amigável. Se eu colocar o meu produto lá, por que não eu conseguir trazer o produto dele aqui? Ter incentivo fiscal, subsidiar de alguma forma, baixar a tarifa, enfim, tudo tem até uma oportunidade. É uma oportunidade. Até certo? Estimula o crescimento, a inovação, incentiva, nossa, o novo, porque o mundo está aberto para o novo, o mundo não está fechado. Tem os conflitos. Por isso que eu sempre falo para os empresários, é importante você também atuar no mercado global, porque tem cenários de crise.
Quando o Brasil estiver em crise, você atua lá fora. Quando lá fora estiver em crise, você atua interno. Então, você está em constante movimento. A internacionalização, no meu caso, importação e exportação, é movimento. Sim. E você tem que saber conectar os seus parceiros, os players internacionais corretos. Sim, Nesse momento, no nosso setor do agro, você vê isso como uma oportunidade a mais? O que você acha? Nesse momento do nosso setor. Não. Nunca para. O agro, para mim, ele é primordial. Ele é a coluna do corpo humano, aquela né? frase, é a espinha até dorsal, slogan, né? Não a tem pecuária jeito. não para, mas não para. Nesse setor, qual que é a oportunidade que você vê nesse momento agora para o nosso mercado? Tudo. Nós temos alimento, Andréia. Nós temos alimento para o mundo, né? Então aí nós temos que fortalecer mais, promover mais o que é o nosso estado do Mato Grosso. Porque aqui se tem o maior número de concentração de cadeia produtiva. A diversidade está aqui, o nosso solo é fértil, é propício, o nosso tempo. O que nós precisamos? De indústrias, é o que eu sempre bato na tecla. Que no dia do Green Farm eu falei, nós precisamos trazer indústrias, processar os nossos commodities. Tudo aqui sai in natura. E vai para São Paulo, vai para o Rio Grande do Sul, sai com selo, aí fala que a exportação de São Paulo. Não é. É Mato Grosso que concentra mais. Tem os outros estados que complementam, tem Goiás, tem Tocantins, tem até interior de São Paulo. Mas onde está a concentração maior? O coração é o nosso estado. Tem aquela famosa expressão, celeiro do mundo. Somos aqui, estamos aqui. Então, nós temos que priorizar cada vez mais o estado do Mato Grosso, promover oportunidade para o agro todo dia. Todo dia. Aí o empresário tem que ser inteligente. É onde eu falo também para os pequenos produtores. O pequeno produtor também pode ser ou exportador ou importador. Ele mesmo mandar nas operações. Certo? Excelente. É aí que tá, porque o pequeno produtor é muito conservador, né, Andréia? Aí tem aquela insegurança, aí ele prefere o quê? Se comprometer 50%, 60% da sua lavoura, do seu plantio, com uma trading que vai lá, custeia. Mas por que não ele ser um pouco mais audacioso? E ele ser também um empresário empreendedor, visionário. As grandes tradings já têm o seu papel crucial no Brasil. É ele que impacta a nossa balança comercial. São as grandes trades. As grandes trades, eles têm já uma estrutura financeira maravilhosa. Eles já fazem o papel dele. E os pequenos? E os médios produtores? Também têm condições. Só basta querer procurar uma assessoria qualificada, preparada, com profissionais que realmente entendem do mercado global e fazer o seu planejamento para atuar. E essa implementação industrial parece ser um gargalo ainda. Tanto a industrialização quanto a nossa logística, né? Que sempre foi um entrave violento para o nosso estado, né? Nosso estado é o centro-oeste, longe de portos, né? Então, você mesmo que faz a escoamento, logística de gado. Eu que já fiz... bem sofrida. Eu que já fiz aí também, já fiz escoamento de grãos no meu longo da vida também, aí aprendendo a negociar, na época quando eu era nova, né? Porque de agro eu tenho meus 15 anos de experiência. Então, até mexer com corretagem, eu aprendi com isso, puxar grãos. Então, imagina a logística do jeito que é. Cansativa, estressante, né? Então, assim, não é fácil, ainda mais as nossas estradas, né? Só um pedaço que tá bom, depois vem, né, a questão da estrutura. Então, isso inviabiliza e acaba o nosso frete sendo não muito mesmo, né? competitiva. Mas é o gargalo. Tanto é que as grandes trades hoje, escoando daqui, tem Rondonópolis, né? Hoje o Porto Seco lá, né? A LL, a ferrovia, que é maravilhosa. Mas para as grandes trades, o pequeno já não tem acesso. Então, aí o pequeno, realmente, ele ainda sofre com o frete rodoviário. Mas mesmo assim, o Mato Grosso ainda não perde, não fica para trás. Pâmela, eu acho que cada tópico, desde o idioma, a facilidade, essa experimentação de línguas, eu acho que tem tanto tema para abrir com ela mais vezes. Nós vamos marcar um network. Vamos, eu acho que teve duas ideias muito ricas que já rolou aqui. Vai ficar por sua conta, Pâmela. Está aberto aqui. Né? Ótimo, muito obrigada. obrigada. E a gente convida os nossos clientes. Claro. Eu já até, assim, sabe? Já até selecionei, assim,
os clientes para participar do seu fazer network. esse bate-papo. Interessante. Eu acho que é uma exposição de ideias. É uma exposição. E trocar insights, experiências, isso é muito importante. Pâmera, é o que eu quase comecei a falar ali antes da gente entrar na gravação. Muitas vezes não é que a gente não se depara com um potencial cliente. Às vezes ele é redondo, ele só não sabe. Ele não sabe. É igual na minha área. Às vezes ele já guarda dinheiro, ele já investe. Às vezes é um insight de como otimizar aquilo, que é o que você falou, né? De como harmonizar ainda mais uma estrutura. Nubia, é o que eu sempre falei na época que eu também sou pesquisadora associada da UFMT. Não posso deixar de aqui registrar, porque é a instituição também que me ajudou muito a alavancar a evidência do meu profissional, me deu oportunidade, acreditou em mim. E a UFMT é uma grande parceira nisso. E nós realizamos 2 grandes termos de cooperação técnica na época, em 2022 e 2023, com empresários aqui de Cuiabá e Baixada. Desculpa, e Baixada Cuiabana. Onde eu desmistifiquei o comércio exterior. Eu acho que eu ministrei na época para 6 ou 7 empresários aqui. Eles têm a vontade, porém tem aquele medo, a insegurança. O desconhecido. Que, na verdade, ele não torna nem desconhecido, Núbia. É o medo, tipo, eu vou mandar, será que vai vir? Aí, não conhece esse processual. Olha o termo. Quanto que eu vou gastar? É a primeira pergunta. Quanto que eu vou gastar? Né? E não quanto eu vou ganhar. Não quanto eu vou. Então, assim, eu tenho que quebrar esse tabu. Isso. Então, a dor que eu sempre enfrentei, desde quando eu entendi de comércio exterior, há 21 anos atrás, né? Eu me formei em 2005, mas eu comecei a estagiar final de 2003. Então, já tem né? Não sou tão novinha. Se entregou assim, né? agora, porque até então ninguém tinha. Não sou tão novinha assim. É desmistificar. O comércio exterior, sim, ele pode ser, sim, trabalhado por todos. Claro, a empresa que tem uma solidez. Claro. Eu abri a empresa agora. Não. Aí eu, como profissional, vou falar, vamos esperar um pouquinho. Você precisa maturar mais no mercado interno. Ver de fato qual é o seu produto, o seu cliente, porque até a gente chegar nisso... Claro, com certeza. Né? Então, assim, para aquele empresário que já tem um currículo no mercado interno e já tem uma musculatura financeira, uma saúde financeira, por que não ele investir? Sim. Por que não ele investir no mercado global? E você vem mais vezes contar pra gente como fazer? Com certeza. Fala pra gente. Será o maior prazer e satisfação poder ensinar e compartilhar. Onde as pessoas te encontram hoje? Redes sociais? @panlimacomex, Instagram, @panlimacomex. Meu Instagram, ele é assim, ele é profissional e pessoal, né? Agora que eu estou melhorando um pouco, porque tem o meu lado também, que não sou tão assíduo. Agora que eu comecei a aprender a mexer mais no Instagram por conta dos grupos, né? A Pâmera faz parte também da BPW, né? Sim. Eu realmente gostei muito da conversa, Andréia. Eu também. Eu sou coordenadora de Relações Internacionais. Bem que você falou. Muito inspiradora. Eu sou coordenadora de Relações Internacionais da BPW, Cuiabá, que também abriu muitas portas para mim. Mulher muito forte. Obrigada, obrigada. Você também. Todas as mulheres são fortes, guerreiras, empoderadas. Só basta confiar nela mesma. É isso aí. Né? Então, assim, a BPW Cuiabá me ajudou muito, está me ajudando. A questão de ter reconhecimento, em evidência. Mulher Potência foi o primeiro grupo de mulher empoderada que eu comecei a participar, que é a Kátia Arruda, que é uma pessoa maravilhosa, uma palestrante fantástica. Ela começou a me ensinar a mexer na rede social, assim, dando dicas, né? Então, agora que eu comecei, né, André? Porque eu troco direto a ideia com a André. Falei, André, preciso melhorar minha rede social. Mas você é uma mulher muito inspiradora. Ai, muito obrigada. Obrigada. E é uma mulher à frente dos negócios internacionais, que é uma referência aqui no estado de Mato Grosso, né, Núbia? E, assim, eu fico muito honrada e quero fazer o nosso próximo, né, encontro nesse network. Vamos juntar os empresários, vamos juntar... Né? Tanto o meu quanto o seu, a casa está aberta à disposição. Esse estúdio ele foi feito para isso, né? No final de ano a gente deu uma adequada, justamente para poder receber todos aqui. Né? Eu que agradeço. E eu agradeço muito, muito. E espero ter uma próxima, várias, né? Nossa, podem contar então comigo. Feliz de ter te conhecido. E surpresa, ela, óbvio... Fez o briefing, mas eu tô muito surpresa. Obrigada por ter vindo mesmo. Eu que agradeço. Nossa, olha,
Eu que agradeço. Olha, tá um pouquinho frio aqui na nossa Florenta. Mas assim, o meu primeiro podcast, olha, Jura? estreando com vocês aqui na LF Leilão. Você foi maravilhosa! Primeiro podcast. Eu tô chamando ela, assim. Você foi maravilhosa! Ai, obrigada. Mas também vocês conduzindo muito bem, perfeito. Mas podem contar comigo. Eu que agradeço. Eu estou aqui, ó, lisonjeada. É um privilégio poder compartilhar aqui o seu podcast. Eu que me sinto honrada de estar com vocês duas. E que bom que vocês tenham gostado. Eu falei um pouquinho rápido do que eu posso estar agregando, mas assim, é importante esse serviço, sim. E os nossos empresários de Cuiabá, da Baixada Cuiabana, que eu foco bastante, precisam entender o que é internacionalização. Eu não falo Mato Grosso porque o interior já está acostumado com as grandes trades, fazer exportação e importação, né? Mas e a nossa Cuiabá e a Baixada, né, André? Precisa. Você vê como Pega aqui tudo, precisa. né, perpassa por educação financeira, internacional. Como A Núbia já domina bastante esse assunto pela XP, né? Mas é a mesma dor. A gente chega numa pessoa que não entende essa ferramenta bem. Exato. E por exemplo, um produtor. Eu conheço produtor aqui, grande produtor que você também conhece, e ele é um pouquinho engessado, limitado. Ah, Pâmela, não sei se eu vou. Vamos. Vai dar certo. Não sei. E antes de encerrar de vez, mas é uma compreensão mesmo dessas pessoas, porque imagina, é uma história, Mato Grosso dos anos 70 pra cá explode. Exato. Ele sempre fez assim, e deu certo dentro do entendimento dele. Imagina mudar e o risco disso. Então, a gente entende, cultural. Por isso aos poucos, por isso uma profissional ao lado, para trazer também, né, a Andréia aqui que sempre acompanha os produtores, e vai ao longo da vida deles, né, trabalhando junto. Os produtores, os pequenos, porque tem os artesãos também que nós não podemos ignorar. Pelo contrário, eles também podem fazer a exportação dos produtos dele. Então, tem uma gama. Pâmela, obrigada. Eu sei que o tempo foi curto. A gente te espera na próxima, com certeza. Eu falei muito, né? Mas não, que bom que você queria ter ouvido mais. Muito obrigada. Obrigada. Viu, e retornando na segunda edição de hoje, nada mais que muita celebridade, a nossa amiga Marisa Basso. Marisa Basso, seja bem-vinda. É uma celebridade. Muito obrigada a Andréia, né, Núbia? Muito obrigada pelo convite. Vocês sempre enaltecendo a gente, esse carinho, esse reconhecimento, isso deixa a gente bastante feliz e muito à vontade de estar aqui com vocês, falando um pouquinho, né? Isso me deixa muito feliz e muita gratidão. Sem sombra de dúvida, a tua presença já fez a gente ficar mais pra cima, mais animada. Tanto é que a abertura agora foi super assim, né? E realmente ela é uma líder, né? Uma líder. Ela acompanha assim, as mulheres, ela dá todo o empenho nisso aí, que é uma grande vitória. Por isso já vou começar a te... muito linda, viu? E eu já quero então saber, Marisa, de onde você veio? Quem é você? Conte-nos até hoje, assim, de forma breve. Não dá um podcast só para contar minha história. Imagino. Tem que ser um mês. Brincadeiras à parte, mas você estava falando, a gente tem que começar assim. O nosso trabalho, ele é árduo, ele é duro, ele é sério, mas a gente tem que levar de uma maneira leve, né? A gente tem que ter essa leveza no dia para poder... ficar assim, gostoso, igual aqui a gente já chega com uma informação, com esse podcast tão sério, esse trabalho tão sério, tão importante, tão inovador, como você falou, mas se a gente não começar com essa leveza, fica, né, muito difícil. Então, isso que eu coloco sempre para mim na minha vida. E, olha, a minha história, assim, bem resumidamente, eu estou aqui em Mato Grosso já há quase 30 anos, acredita? Eu sou paulista. Eu sou de Barretos. Também sou paulista. Olha as coincidências, né? Hoje eu sou cidadã cuiabana, cidadã mato-grossense. Essa terra, eu não sei se essa terra que me adotou, se eu que adotei essa terra. Mas eu amo Cuiabá, eu amo Mato Grosso. E eu sou muito feliz aqui. Então eu vim, né, para cá e para empreender mesmo na área da comunicação. Eu, né, tenho uma sócia, nós temos uma empresa, Estúdio Press Comunicação, que ela hoje o foco é assessoria de imprensa. Mas nós fazemos assim, uma série de outros trabalhos. E dentre, né, esses trabalhos, nós criamos o jornal Rosa Choque, também quase que nessa época que eu cheguei aqui, né, há uns 25 anos, 30. E na verdade foi em 97. Criamos o jornal Rosa Choque. Era um sonho, eu cheguei, já viabilizei e deu certo. E foi um jornal impresso que ele foi
consecutivo, ele nunca teve uma edição que não existiu até 2017, quando com essa modernidade, com essa inovação que nós temos que estar acompanhando, nós deixamos ele transformamos somente no portal Rosa Choque. Então, desde essa época, nós começamos a focar no público feminino. Nós começamos a trabalhar, quando não se falava muito em mulher, empreendedorismo, empoderamento, então essa palavra era super estranha, nós já estávamos inovando, bem essa palavra, a inovação, a visão, a gente já enxergava um futuro, então assim que começou a minha história. Gente, olha, sabe o que eu acho mais interessante, Marisa? É que às vezes eu venho, a Andréia, ela me joga algumas pílulas dos entrevistados, mas eu chego aqui, eu fico realmente surpresa com as histórias, porque eu tento me entregar sem tentar, porque a produção toda faz o estudo antes, e eu tento me entregar até para que as perguntas fiquem bem naturais. Então, assim, já me encantou muito o trabalho. Claro que deve ter vários editoriais lá dentro também do jornal. E aí a gente já segue, né, Andréia, para mais uma pergunta dela. A Marisa hoje, ela é do conselho, né, da CME, Conselho de Mulher Empresária, Isso. da Associação Comercial e Empresarial de Cuiabá. Exatamente. É uma líder, né, do conselho, e eu participei, tive a honra de participar, ela me chamou no final de ano, e me tornei associada do conselho, e foi terça, né? Terça-feira. Ela me entregou. Parabéns! Até, né, Olha! Conselho, salva de palmas, edição, põe uma salva de palmas. Merecidamente. Então, hoje eu estou fazendo um pouco da parte da trajetória, né? Estou iniciando. E eu fiquei muito feliz, viu? Ai, que bom. São pautas lá dentro que ajudam as mulheres, ensinam. Gostei bastante. Sim. E incentivam as reuniões. Nos aproxima, eu imagino. Isso. Eu acho assim, bem importante tudo isso que a gente está falando da mulher, desse impulsionamento, porque nós ficamos, né, sem ter essa ascensão por muitos séculos, por muitos anos, né? Então hoje tem toda essa crescente, mas a gente ainda tem muito que conquistar, tem muito que estarmos unidas, né? Então, quando eu estava falando, né, da fundação do Jornal Rosa Choque nessa época, quando a gente foi virar o século, nós fizemos o primeiro congresso da mulher no terceiro milênio. Então a gente já tinha essa visão de mulher, de trabalhar a mulher, o feminino, as necessidades, as conquistas, as buscas, e foi de lá para cá assim, uma jornada nesses, né, 25 anos. Nitidamente, o jornal é uma grande conquista. Sim. Você teve muitos desafios para tudo isso estar em pé? Claro, foi o primeiro jornal a entrar na internet, então você vê a nossa visão, a nossa inovação, e aí com toda assim, essa experiência, né, de trabalhar em outras instituições, presidir a BPW, né, eu fui presidente por 2 gestões, ter assim uma experiência, BPW Brasil, fui vice-presidente, e no ano passado... Vou até citar a BPW Brasil, mas a BPW também é internacional, né? Mas você pode exatamente. falar mais. Sim. E aí, eu tendo toda essa experiência, já no ano passado, o presidente Jonas, ele me convidou para fundar o Conselho da Mulher Empresária na Associação Comercial. Já era um desejo nosso, a gente já vinha conversando sobre isso, mas eu acho que nunca chega o momento, né? E não é, até que teve aquele momento certo, ele falou para mim, Marisa, você é a pessoa que tem toda a expertise, conhecimento, e me deu toda a carta branca para isso. Então eu falo hoje, né, eu agradeço muito em todas as minhas entrevistas, eu agradeço muito ao presidente Jonas Alves, porque ele foi um homem com uma visão também muito inovadora, né? Porque como ele é o presidente, se não partisse exatamente, e corajoso. Se não partisse dele, nada disso estaria acontecendo, e ele falou para mim, toca, eu confio plenamente em você, e de lá para cá, nós vamos fazer 1 ano agora em abril. Nós fundamos no dia 30 de abril, que é o Dia da Mulher... Perdão, gente. Acontece. Vida real. Perdão, eu achei que eu tivesse colocado. Fica tranquila. Então, de lá para cá, foi no dia 30 de abril, que é no Dia Nacional da Mulher. Nós fundamos o Conselho da Mulher Empresária, bem no dia, assim, que se comemora, né? Que tem toda uma data bem significativa, né? Essa questão toda, que depois um dia a gente pode falar só do Dia Nacional da Mulher, porque tem o Dia Internacional e o Dia Nacional, né? Que é bem bacana. E a gente tem trabalhado muito, e eu convido, assim, muitas empresárias para estarem conosco, porque lá a gente trabalha a mulher empreendedora, mas ela
tem a sua já formalização, seu CNPJ, que a gente sabe toda uma carga que tem em cima, as responsabilidades e tudo mais, né? E não faz parte do nosso, faz parte dos nossos encontros, que a gente gosta, a mulher, do nosso network, dos nossos, eu coloco sempre nos nossos papos, bom papo. Mas o que é um bom papo? É um bom papo construtivo. A gente está sempre assim, de uma coisa que está te edificando, não é aquela coisa de falar da vida alheia, falar de ninguém. A gente não está lá para isso, não vai perder tempo, muito ao contrário. E naquela descontração, com coffee e tudo mais. E depois temos a parte de capacitação dentro da necessidade das mulheres. E nós conseguimos, assim, sempre buscar profissionais bem, vamos dizer assim, top no seu segmento, né? Então, nós falamos sobre a questão financeira, né? De finanças, que as mulheres pediram isso, Andréia. Numa pesquisa, né? Elas revelaram que o que elas mais queriam era entender essa parte, que é uma parte difícil, chata e necessária. Então, nós vamos trabalhando já assim, já com vários módulos. Encerramos agora que a Andréia participou na terça-feira e todas ficaram lá até o final e muito assim fazendo perguntas, e o também facilitador foi fantástico. Enfim, a gente tem toda essa proposta para estar capacitando as mulheres, unindo as mulheres para que os negócios delas não comecem e terminem em menos de 5 anos, que é a história. Ela já falou. Ela já falou sobre, né, a gente ia pedir um conselho que ela daria para a mulher, né? Para crescer no mundo dos negócios. Um conselho é se unir também. Às vezes a mulher ela fica muito sozinha, e a associação comercial, olha a minha responsabilidade, quando eu fundei, né, junto com outras companheiras, obviamente, né, o Conselho da Mulher Empresária, dentro de uma associação. Ele não é uma instituição isolada, ele é o Conselho da Mulher Empresária da Associação Comercial e Empresarial de Cuiabá. Então, eu trago na trajetória 112 anos de história, que a associação tem 112 anos, então é muita responsabilidade, né? Então, eu honro o conselho, eu honro a associação comercial por tudo isso. Então, eu me dedico realmente muito para poder estar levando essas mulheres a prosperar cada vez mais. E muitas mulheres, às vezes, têm um problema, que aquele problema dela pode ser o mesmo de tantas outras. Então, se juntar em grupos, mas em grupos que têm a ver com o seu negócio, com o que você quer. Nada contra, a gente tem os nossos grupos de descontrair, de bater papo, que faz bem também. Sim. Mas essa questão, principalmente que a gente está falando do mundo empresarial, é importante. A associação comercial, ela busca isso, né? Ela fala sobre as questões tributárias, sobre assim, essas questões que às vezes são tão importantes que a gente fala, mas o que vai impactar no meu negócio? Vai impactar muito. Então, ela cuida, né, da classe empresarial. E hoje, através do conselho, nós cuidamos com mais um olhar mais atento para a mulher empresária. E aí você, olhando já para o futuro, participando de um conselho tão rico assim, como que você vê as tendências para frente para as mulheres também, nessa liderança feminina e ao redor do mundo, Brasil, exato, Mato Grosso? A palavra, assim, uma palavra que eu vejo como chave, né, é inovação. Inovação e conhecimento constantes. Isso não tem outra forma. Que nem hoje fala-se muito da inteligência artificial. Mas inteligência artificial, isso é para imprensa, isso é para jornalismo, isso é para escritores. E o varejo, o que o varejo tem a ver? O varejo tem tudo a ver. A NRF, né, que acontece uma vez no ano em Nova York, esse ano o tema central foi a questão da inteligência artificial no varejo. Então, a mulher, o empresário, né, eu estou falando especificamente da mulher empresária, tem que ficar atenta a essas tendências, a essas mudanças e estar colocando dentro do seu negócio. E conhecimento. Vai muito ao encontro do que a Pâmera falou mais cedo também. Conhecimento constante. Você tem que conhecer o seu negócio. Até fazer com as duas, justamente isso. Uma, né, tem uma ligação com a outra que fortalece os negócios, né? Eu achei. Precisa muito desse olhar atento, porque você tem que honrar a sua tradição, tem que honrar principalmente as empresas que já vêm de gerações, claro, você tem toda, né, uma linha, mas você tem que estar com o olho sempre nas tendências, no futuro. Então, a inteligência artificial, o conhecimento constante, a inovação, isso é primordial. Eu imagino que a Marisa passou. Assim, você já é mais, né? Eu, quando entrei eu já participo do agro já bastante desde a minha infância, mas quando eu peguei mesmo para estar ali, né, trabalhando, foi uma época bem de curral mesmo, né? De se fazer leilão presencial, de estar ali. E realmente era um mundo bem masculino, onde, né, as mulheres participavam pouco. E aí a gente foi mudando essa trajetória, né?
E hoje eu me sinto assim bastante honrada, né, de estar nesse mundo à frente, né, dos negócios e tal. Mas a minha parte até bastante financeira hoje. Mas eu já tive uma época que a gente já fazia de tudo na empresa, né? E isso aí que fortalece as mulheres, né, Marissa? Sim, o conhecimento e conhecer o seu negócio, né? Exato. Irem fazendo, né? Sim, e assim, que nem dentro do conselho, você fala, né? Você vem de uma época, né? Que os leilões era aquela coisa em loco, presencial, né? Então, nós na associação comercial não é diferente, né? A gente vem assim trabalhando a questão empresarial, mas sem esse espaço para a mulher. Então, olha a inovação, 2024, depois de 112 anos, a gente tem lá o espaço totalmente, somente para a mulher empresária. Isso é uma grande conquista, né? E para celebrar essa data agora, eu não sei como está o nosso tempo aí, para celebrar essa data, no final de abril, nós vamos fazer 1 ano do Conselho, então nós vamos fazer a primeira jornada do Conselho, a primeira jornada da mulher empreendedora. Então vai ser o nosso primeiro congresso, então vai ser bem bacana, com palestrantes nacionais, com uma série de uma programação bem rica para a mulher empresária, para a mulher empreendedora. Ou seja, a mulher, assim como a Andréia, guerreira lá atrás, que decidiu empreender, viu o valor no empreendimento, quis ir lá e fazer. Ou seja, é mais do que só um ideal, é uma vontade que vem de dentro de ir ali agregar, de fazer a diferença. Hoje essa mulher ela não está mais sozinha, ela pode entrar numa jornada como essa para ir dividindo. Sim, e assim é tão interessante porque a André ela tem um trabalho, como ela mesma falou, que era bem masculino. Hoje a mulher já está entrando, ela deve ser uma das pioneiras. E inclusive quando ela foi apresentada, que ela foi empossada terça-feira, quando ela falou de onde ela trabalhava, todo mundo e achou assim, que coisa, né, bacana, que coisa inovadora, e trazer isso para dentro da associação comercial. Até fiquei assim, falei, bom, gente, o meu ramo é totalmente diferente de todo mundo, né? E foi a hora que eu Mas, Andréia, isso que é muito interessante, porque na associação eu fiquei encantada com a forma como elas receberam, que legal, que diferente. Por quê? Porque ela é um espaço da mulher empresária. Porque elas devem se perguntar como ela fez esse caminho, como você superou aquilo. Exatamente. Então, hoje na associação comercial nós temos varejistas, lojistas, prestadores de serviço, mas de diversos segmentos. Então, o agro também, a mulher, porque o agro tem assim as instituições, claro que focadas, né? Mas focada mais na técnica do agro, né? E nós não na questão mais empresarial mesmo, bem empresarial. Então, uma mulher que trabalha bem focada no agro, nos leilões, está lá conosco. Então, isso assim é muito bacana e abre um leque até para quem está nos assistindo para entender que lá dentro do Conselho da Mulher Empresária é o lugar de todas as mulheres empresárias. E eu falo assim que aqui em Mato Grosso nós temos uma média de 200 mil empresárias que têm seu CNPJ, independente do tamanho, né? Micro, MEIs, médias, grandes. Então, essas mulheres têm que se unir. 200 mil, então, essas mulheres têm que procurar as associações comerciais. É uma cidade. Essas mulheres têm que procurar aqui em Cuiabá, né? Procurar aqui na região, né? Vamos dizer assim, na grande Cuiabá, procurar a associação comercial, procurar o Conselho da Mulher Empresária e nas outras associações que nós temos no estado todo, né? E na maioria das cidades. Porque é interessante isso, você está unida, porque é um grupo muito grande, 200 mil, que tem o seu CNPJ, independente do tamanho. Tem gente que fala assim, Marisa, mas eu sou MEI, você tem um CNPJ, você é uma empresária. Eu tenho, sei lá, 1.000 funcionários, você é uma grande empresária. Então, isso é legal. E na associação a gente trabalha bem toda essa classe focada na mulher. Então, a gente sabe trabalhar, dividir e poder contribuir com todas. Marisa, olhando até para aquela câmera ali que está piscando para sua beleza, eu queria que você pudesse nos dizer, para as mulheres, às vezes, que estão em meio ao agro, a vivência do agro, seja uma esposa que está lá na fazenda porque o marido foi trabalhar, seja a esposa do produtor, seja uma gestora já na parte lá da empresa, né? Porque hoje os grandes produtores têm sua empresa, têm seus financeiros. Para essa mulher que está ali envolvida no meio agrícola, às vezes no centro, pecuária, né? Mesmo, né? Cuidando do seu gadinho, tirando seu leite, né? Tá ali produzindo, né? Deixa uma mensagem para essas mulheres, por mais que talvez elas não são a do CNPJ hoje, mas são mulheres que talvez ao te ver possam, dentro da realidade delas... Vou até citar. Antigamente, a gente não via muito
pecuarista mulher. Uhum. Antigamente, só para você ter, como deu já uma mudada nisso, né, Marisa? Sem dúvida. Antigamente, as fazendas eram em nome dos esposos, né? E hoje, eu vejo, hoje a maioria estão já em nome das mulheres. Olha a diferença, Até- você tem essa exatamente vivência. isso. E olha que rico depoimento seu. E assim, há uns anos para cá, eu já vi isso aumentar, isso cresceu muito. Da gente está tirando aqui, vendendo, comprando em nome de mulheres, gente. Olha, E traz pela tua trajetória, nem se preocupa muito com esse ambiente, né, do agro, mas como mulher empresária, com uma bela trajetória. Eu falo para você, mulher que está nos assistindo, né? Você que é como ela me pediu aqui para falar com a mulher do campo especificamente, que realmente você é uma mulher que faz a diferença no seu espaço, no seu ambiente, você entendeu? Seja você que está ali cuidando daquela casa, sabe? Você tem que fazer o seu melhor ali, você pode empreender ali, você pode inovar ali, você está junto com o seu companheiro, né? Seja na luta, seja no protagonismo, seja ali nos bastidores, como a gente fala, Ou porque sozinha mesmo, porque tem bastante mulheres exatamente, hoje, a gente fala né? que ali a gente fazer a parte do backstage é muito importante. Essa mulher que ela tem, né? Como a gente falou, esse companheiro, essa família que ela está junto. E você que está sozinha, empreendendo, inovando, que você acredita no seu potencial. Porque a Andréia, né, tá passando essa informação, que tem tantas mulheres no agro que empreendem sozinhas ou que estão trabalhando sozinhas em alguma empresa. Então, que você tem um potencial gigante. E o que você precisa sempre? Acreditar no seu potencial, acreditar em você e buscar cada vez mais conhecimento. Nunca ache que você já sabe o suficiente, que tem que parar, que já está bom, que não é valorizada, não. O valor é você que se valoriza, é você que busca conhecimento e que você que está sempre à frente. Então, eu falo que a proatividade, independente de onde você estiver, é importantíssimo. E o conhecimento, a sua postura, vai fazer toda a diferença. Uau, que legal. Sou honrada de recebê-la hoje aqui, né? Na nossa segunda edição. Estamos caminhando para o final já. Eu também, assim, tô muito assim, André, eu quero assim te agradecer imensamente, sempre muito carinhosa comigo e você também, sempre assim. Obrigada, Marisa. Esse trabalho bacana, eu agradeço muito porque a gente conta o nosso trabalho, que nem hoje eu estou aqui, né, falando do Conselho da Mulher, falando da associação, e a gente dá voz através da imprensa, através da mídia. Eu sou imensamente grata a vocês por abrir esse espaço para nós, então eu agradeço em nome do presidente Jonas. Né? Sim, eu agradeço em nome do presidente Jonas Alves, a Associação Comercial, agradeço, né, o espaço para o Conselho da Mulher Empresária, em nome de todas as mulheres que compõem o Conselho, né, porque se não fossem elas, assim como você, o Conselho não existiria, então eu sou imensamente grata. E agora, mais do que nunca, eu entendo que esse espaço também é para você. A Andréia me dê essa licença para falar, porque eu entendi a dimensão de você na imprensa, agora pelo menos um pouquinho a mais, talvez vai ter muito para eu te conhecer ainda. Obrigada. Fala para quem tá aí assistindo, ouvindo, onde pode te encontrar, ou seus projetos. Tá. Olha, meu Instagram, que eu acho que é o mais fácil, né? Marisa com Z, um Z só, ponto Bazo, B-A-Z-O. Então você me encontra no Instagram e pode falar comigo pelo direct, que eu estou sempre respondendo, sempre vendo. E também a gente pode conhecer lá a associação, o conselho fica dentro da associação comercial, que é ali no Palácio do Comércio, bem no começo da Getúlio Vargas. E aí você está convidada para participar conosco, que toda terça-feira de cada mês nós fazemos nossos encontros mensais. Então você pode vir estar conhecendo um pouco mais e somar conosco. Posso ir? Posso ir uma hora? Claro, convidadíssima. Convidada no dia 18 de março. Sim, dia 18 de março vai ser até uma edição especial, Isso, porque é o mês da mulher. Conhecer na vida real todo o que você está trazendo. E bem no mês especial, que é o mês da mulher. Aí. Março é o mês da mulher, então vai verdade. ser um evento bem especial no mês de março. Legal. Ok. Muito Gratidão. obrigada. Eu que agradeço. Pela sua participação, tirar o seu tempinho, né? E vir aqui nos honrar com a sua presença. Eu agradeço muito de você participar do LF Cast, da nossa edição. E espero até uma próxima vez a gente poder falar mais sobre o conselho, sobre sua carreira, sobre tudo da sua Muito vida, obrigada, Marisa. eu agradeço esse espaço. E aí, mais pro finzinho de abril, né? De repente eu volto só para contar do congresso, né? Isso aí. Obrigada, gratidão Obrigada, imensa. Marisa. Também. Até a próxima.